1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 16. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz a palavra do Senhor: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Oremos. Bendito Deus, majestoso e eterno Pai, graças, ó Deus, te damos mais uma vez, ó Deus, pela tua bondade, porque, ó Deus, o Senhor é o Deus que fala, é o Deus que se revela, é o Deus que se dá a conhecer, e nós cremos, ó Deus, que pela tua palavra nós podemos conhecer a tua vontade, conhecer o Evangelho, podemos, ó Deus, conhecer quem somos, as nossas necessidades, e percebermos, ó Deus, que o Senhor supre cada uma delas perfeitamente, que nós encontramos em Ti, ó Deus, o contentamento, a paz, a esperança, a justiça, ó Deus, que carecemos. E por isso, ó Deus, nós te damos graças, porque temos plena certeza de que a fé, ela vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Usa, ó Deus, poderosamente a tua palavra, que o teu Espírito, ó Deus, opere nos corações, abrindo os olhos aos cegos, trazendo vida aos mortos, convencendo, ó Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo, e conduzindo, ó Deus, os corações à presença gloriosa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele, ó Pai, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de sermões que tem como objetivo expor as cartas chamadas pastorais, que envolvem aí as cartas de 1ª e 2ª a Timóteo e a carta de Tito. O propósito desta exposição, irmãos, é deixar claro, trazer clareza à igreja e aos irmãos sobre não apenas o papel, mas as atribuições, as prescrições, as características bíblicas que se espera de um presbítero e de um diácono. Não sei se você já ouviu falar, essa expressão, presbítero e diácono. Se você é do ambiente evangélico, muito possivelmente você já está familiarizado, mas as pessoas talvez que não conhecem a fé cristã desconhecem estes títulos. O presbítero, ele é aquele que faz parte do governo da igreja. Tanto o pastor como os presbíteros, chamados de anciãos, eles fazem parte do governo da igreja. O Senhor lhes confiou o governo da igreja. O pastor tem o dever de ensinar, de pregar, de corrigir, de admoestar, de cuidar do rebanho de Cristo, e os presbíteros desempenham esse trabalho juntamente com ele. Eles têm o dever de zelar pela sã doutrina. E para você que nunca pensou a respeito disso, nós encontramos na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, um modelo de governo bíblico. O próprio Cristo estabelece em sua palavra
uma forma pela qual a sua igreja deve ser cuidada, o seu rebanho deve ser apacentado. E é por isso que talvez, se é a primeira vez que você nos visita, né, é por isso que o nome da nossa igreja é a Igreja Presbiteriana, porque nós utilizamos o governo presbiteriano, crendo que é um governo bíblico, conforme as Sagradas Escrituras ensinam. Então, dentro do Novo Testamento, dentro desse estabelecimento da igreja primitiva, nós vamos encontrar estas duas funções, estes dois ofícios. O presbiterato, que nós vimos na quinzena passada, 15 dias atrás. Se você quiser revisitar a mensagem, você encontra na nossa página no YouTube, você pode ouvir as últimas pregações e acompanhar toda a série de sermões. Nós tratamos sobre o presbiterato e hoje nós vamos tratar sobre o diaconato. Eu gostaria de fazer uma distinção entre estas duas partes, estes dois ofícios, estas duas vocações. Talvez você não tenha percebido, mas na última oportunidade, em tratando sobre os presbíteros, meu tempo ficou um pouco apertado e eu corri um bocado no final. E eu deixei de fora uma característica que é fundamental, porque ela vai fazer ali a distinção, talvez seja a característica mais contrastante entre o presbítero e o diácono, que é justamente a aptidão para o ensino. O presbítero ele precisa estar apto para ensinar. Parte da finalidade, da vocação, do presbiterato, do pastoreio de um modo geral, está intimamente ligada com o ensino, com a doutrina, com a defesa da fé. O diácono ele foi estabelecido como uma vocação que é muito importante porque ela auxilia a vocação daqueles que têm de se apegar ao ensino. Se você se recorda, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando surgiu ali uma questão entre as viúvas dos judeus e as viúvas ali dos gentios, e algumas estavam sendo esquecidas ou omitidas na distribuição, os apóstolos disseram, não é justo ou não convém que nós deixemos a palavra e a oração para servirmos as mesas. Então nós vamos encontrar neste capítulo o estabelecimento do diaconato, que tem como significado da sua palavra o serviço. O diácono é aquele que trabalha com o serviço para que outro serviço, nós encontramos aí o diaconato das obras ali, do serviço, e nós encontramos o diaconato da palavra, o presbiterato. Sem um, o outro não funciona de forma adequada. Para que os pastores e presbíteros possam se dedicar com exclusividade, com empenho, com tempo, à pregação, ao ensino, ao discipulado, os diáconos eles têm um papel de fundamental importância. Eles vão cuidar, não apenas, isso é importante deixar claro, talvez na mente da maioria das pessoas, dos crentes, o diácono poderia ser muito facilmente trocado de nome para porteiro. E o diácono não é um porteiro. A vocação envolve o serviço, a boa ordem do culto, o cuidado social, envolve a misericórdia, o visitar os enfermos, uma atividade pastoral, no que diz respeito ao cuidado do rebanho da igreja, mesmo não sendo eles responsáveis pela doutrina, pelo ensino e pela pregação. Não se engane, eles pregavam, não é o seu ofício, mas eles tinham aptidão também para isso. Não é requerido deles, mas eles são de fundamental importância para que o ministério pastoral seja exercido com qualidade, com grande benefício. Veja só, se o pastor, falando sobre pastores, nós temos pastores de vários tipos. Tem um pastor popstar, aquele que não conversa com ninguém, que aparece só de vez em quando, mas a grande maioria dos pastores, e os pastores que são mais queridos pelas igrejas, são aqueles pastores que são chamados de pastor de 1001 utilidades. Ele é eletricista, ele é encanador, ele é pintor, ele é jardineiro, ele faz tudo e ainda é pastor. É como se você não precisasse na igreja de nenhum tipo de outro trabalho, de nenhuma outra mão de obra que desempenhasse qualquer outra função, porque o pastor, ele dá conta. E muitos têm
se sobrecarregado, tentando desenvolver todas estas atividades que são demandas que existem, que são naturais, que fluem. Mas o que acaba acontecendo? Inevitavelmente, se eles se dedicam a estas coisas, eles não estarão se dedicando ao estudo, ao preparo, ao bom desempenho, ao discipulado, ao conhecimento, à doutrina. Então é importantíssimo que nós entendamos isto, porque na mente do crente parece que é uma questão de hierarquia. Primeiro você vira diácono, depois você vira presbítero, e aí você vira pastor, e isso não tem nada a ver. Uma vocação é uma, a outra vocação é outra. São finalidades distintas que se complementam para o bom andamento do reino de Deus, para o bom andamento da casa de Deus. Então, como você pode se recordar, ou como nós já vimos, as qualificações dos diáconos, elas em muito se assemelham às qualificações que são requeridas dos presbíteros. E eu te convido a observar a partir do versículo 8. O próprio texto enfatiza que, dentre das qualificações para o episcopado e para o diaconato, elas são semelhantes. O texto deixa claro disso. Olha, semelhantemente, bem como os presbíteros, mas os diáconos também, eles precisam ter determinadas qualificações. Fazendo aí, irmãos, um retrocesso aí às mensagens anteriores, é importante recordarmos que espera-se do cristão, espera-se do salvo, uma conduta que seja adequada à fé que ele professa. Nós vimos isso nos capítulos anteriores, aquele que ora, como ele deve orar, as irmãs, como devem se portar no culto. Os presbíteros, aqueles que lideram, que presidem, que ensinam, eles precisam ter uma conduta que seja condizente com o evangelho precioso de Jesus Cristo. Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. O crente, ele é diferente do ímpio. A ovelha é diferente do lobo. Eles são distintos. O sal, ele precisa ter sabor. A luz precisa resplandecer nas trevas. Nós não podemos conceber um evangelho que se torna popular e amado pelo mundo, mas que você não consegue distinguir quem são os filhos da luz de quem são os filhos das trevas. Porque as obras dos filhos da luz, elas não confirmam a fé que eles professam pelos seus lábios. Os frutos das suas mãos, muito pelo contrário, causam confusão no mundo. As pessoas olham e dizem, se a igreja está desse jeito, se o crente está agindo assim, quem dirá os ímpios? Então é muito importante isso. Na escolha de oficiais, dos homens que vão presidir a igreja, essas qualificações, elas servem como uma forma de nós zelarmos pelo bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando o evangelho, ele produz escândalo, quando uma liderança, ela cai, os danos, eles são terríveis, e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é difamado. Por isso nós precisamos ser prudentes. Eu citei um exemplo e eu vou reforçá-lo. Quando você que é jovem, né, deseja casar-se, você procura alguém, você avalia, analisa, observa as qualificações, busca referências, conhecer, conversar com parentes. Você se preocupa. Talvez nem tanto as pessoas no mundo hoje, porque o casamento se tornou um negócio que é estranho, mas o crente que tem um compromisso para a vida inteira, ele sabe que precisa preocupar-se, ele sabe que precisa acertar na sua escolha, precisa ser criterioso, não pode aceitar toda e qualquer coisa. Com a noiva de Cristo, irmãos, não é diferente. Nós não colocaremos homens para pastorear o rebanho de Deus sem que estes homens deem provas, deem evidências que sejam visíveis, de que de fato eles têm o temor do Senhor e que o seu bom testemunho confirma a fé que eles professam. Nós precisamos ser zelosos e nós estamos nos preparando para escolher oficiais, para votar oficiais. Então precisamos atentar para o que a palavra de Deus ensina. Os diáconos, veja, versículo 8, é necessário que eles sejam o quê? Respeitáveis, homens que contem com um bom testemunho, que sejam honrados, não são homens que são repreensíveis, que são réprobos, que têm uma conduta que, ao serem colocados à frente do povo de Deus,
claramente causarão escândalo, porque não há conformidade entre a beleza e a santidade do Senhor e a vida destes homens. Já pensou? É de se esperar, deveria ser o natural, que todo homem que teme a Deus, que ama Cristo, que nasceu de novo, seja um homem respeitável, seja um homem que tem bom testemunho, que tenha um bom nome, que tenha uma boa fama. O errado, irmãos, o estranho, o contraditório, é encontrarmos pessoas que professam a fé cristã e não têm um bom nome. Muito pelo contrário, eles produzem mais malefícios. A sua vida é uma contra-pregação do Evangelho. Porque as pessoas veem e dizem, nunca que eu quero ser crente igual a fulano de tal. Então, os homens que vão exercer o diaconato, eles precisam contar com esta honra, eles precisam ser respeitosos, eles precisam ser íntegros no que diz respeito à sua palavra, precisam ser firmes no que diz respeito à sua palavra, eles devem ser de uma só palavra, não mentirosos. O próprio texto de Tiago vai falar sobre o ânimo dobre, uma pessoa que é inconstante nas suas próprias convicções, que uma hora é sim, outra hora é não, que não é firme e que não defende a sua própria honra, a sua palavra. Irmãos, um homem sem palavra é um homem sem caráter. Os homens de Deus, eles precisam ter zelo pela sua honra e pelo bom nome de Cristo. Eles precisam ter um compromisso sério, precisam ser verdadeiros. A continuação do texto diz, eles não devem ser inclinados a muito vinho. Eles não devem ser apegados ao consumo de bebida alcoólica. E se você entende bem o português, eu não vou tentar fazer aqui um malabarismo para justificar que os diáconos, eles não devem absolutamente consumir bebida alcoólica, porque não é o que o texto diz. O texto não fala isso em momento algum. Ele diz que eles não devem ser dados a muito vinho. Ele não está dizendo que eles não devem consumir nenhum vinho. Eu estaria forçando o texto para tentar justificar o que muitas pessoas creem. Não, eles precisam ter o que, irmãos? Domínio próprio. Eles precisam saber utilizar as coisas que Deus criou com sabedoria e prudência, não produzindo escândalo, não sendo vítimas do vício, aprisionados por causa do seu desejo pelos prazeres. Eles precisam ter domínio próprio, saber utilizar das coisas que Deus criou com sabedoria, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Falando sobre isso, irmãos, eu sei que é uma questão delicada na vida da igreja, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Irmãos, a minha posição é conhecida de todos, eu não posso afirmar que algo é pecado sem que a palavra de Deus o afirme. Então eu posso afirmar, irmãos, que segundo as Escrituras, embriaguez é pecado, o vício é pecado, escândalo é pecado, mas consumir bebida alcoólica eu não posso afirmar. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, Timóteo, não bebe só água não, bebe um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Então não tem como inventar uma nova doutrina sem que eu esteja distorcendo o ensino das Sagradas Escrituras. Nós sabemos que todas as coisas que Deus criou são boas e sendo recebidas com prudência, elas são de bom uso. Mas se nós não sabemos usar e não se atém somente à bebida alcoólica, há tantas coisas que os homens usam de forma irresponsável e pecam. O crente, por exemplo, fala muito sobre a bebida alcoólica, mas peca pela gula continuamente. Come mais do que deve, mais do que suporta. O crente, ele é famoso porque não bebe, mas come demais. Então nós precisamos ser prudentes, não podemos ser levianos quanto à palavra de Deus. Nós precisamos ter domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio, saber usar as coisas que Deus criou com graça e com sabedoria, pensando na glória do nome de Cristo. Porque se nós fazemos um mau uso e um uso escandaloso destas coisas, nós pecamos e trazemos certamente prejuízo ao Evangelho. Outra característica que precisa ser encontrada nos homens que vão exercer o diaconato é que eles não devem ser
cobiçosos de sórdida ganância. O que significa isso, irmãos? Eles não devem ser desejosos desesperadamente pelo bem, pelo ganho, pelo dinheiro, pela riqueza. Eles não podem ser avarentos. E é interessante isso, irmãos, porque dentro do diaconato são os homens que são responsáveis por repartir as ofertas. São os homens que são responsáveis por gerir as ofertas. Eles vão receber as ofertas e eles vão buscar os necessitados. Eles vão controlar os recursos. São aqueles que ficam com a bolsa e eles vão ajudar a distribuir o mantimento. Nós não podemos colocar alguém que seja avarento para tomar a conta daquilo que é ofertado para o serviço e para o cuidado dos pobres e dos necessitados. É um risco colocarmos um homem que é descontrolado com as finanças, que ama a riqueza, que ama a ostentação, para cuidar dos bens que são ofertados para o serviço dos pobres e dos necessitados. Em nome de fazer o bem, muitos homens têm desviado ofertas para o seu próprio bolso. Você vai encontrar isso na nossa sociedade de forma ostensiva. Em nome de ONGs, em nome de cuidado disso, em nome de cuidado daquilo, eles usam um bom propósito, criam uma campanha na internet para arrecadar fundos, e você nunca sabe para onde esses fundos vão, e eles usam da boa fé das pessoas para desviar o dinheiro. E nós não podemos tolerar que esse tipo de comportamento ele aconteça dentro da casa de Deus. Os diáconos precisam ter uma conduta tão irrepreensível e tão desprendida dos prazeres e dos tesouros deste mundo que eles vão administrar com responsabilidade os bens que lhes forem confiados, que lhes forem passados às suas mãos. Eles vão tratar com zelo e com santo temor, porque entendem, e todo crente deveria entender isso, que tudo aquilo que você possui nas tuas mãos foi o Senhor quem te deu. E Ele te deu para que você use para a glória dEle. Tudo. Você pode ser um fiel despenseiro, um administrador fiel daquilo que Deus tem te confiado, ou você pode ser um péssimo despenseiro, usando os bens que Deus te deu para aquilo que é mal e que desonra a Deus. Então é importante sim, irmãos, que sejamos cautelosos quanto a isso, que tenhamos atenção quanto a isso. E mais, o versículo 9 nos apresenta mais uma característica e diz o seguinte: eles devem conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Nós encontramos algo parecido com isso no final do capítulo 2, que vai fazer essa demonstração entre a fé e uma boa consciência. Então os diáconos, eles precisam conservar. O que seria o mistério, irmãos? O que é o mistério? Mistério é algo que estava oculto e foi revelado. De que eles estão falando aqui? Do Evangelho de Jesus Cristo, da fé, aquilo que estava oculto, mas que na nova aliança foi manifesto de forma clara. Então os diáconos precisam ser homens que conservam a boa doutrina e que a sua vida e a sua prática confirmam a sua fé, que de fato eles têm a sua consciência limpa e preservem e conservem o mistério da fé, que a sua vida não seja descredibilizar a mensagem do Evangelho, muito pelo contrário, que as suas obras confirmem o que eles creem, que haja harmonia entre o que é professado com as palavras e aquilo que é vivenciado. Então, você percebe que há uma preocupação da palavra de Deus, tanto quanto ao presbiterato, como para com o diaconato, de que estes homens que vão estar à frente da casa de Deus sejam homens de um comportamento, de uma conduta santa. Eles precisam ser homens que têm de fato o temor do Senhor. Eles não estão brincando de ser crentes. Eles têm confirmado pela sua vida, pela sua conduta, pelo seu testemunho, que de fato a fé que eles têm do Senhor é verdadeira, é legítima, foi comprovada, foi confirmada. É importante, irmãos. E eu digo assim, a gente está falando sobre diáconos e presbíteros. Irmãos, isso é importante para todo crente. Todo crente deveria preservar o mistério da fé com consciência limpa. Todo crente deveria viver e a sua vida ser uma confirmação do seu credo. Eu amo a Jesus Cristo,
Você pode falar isto, pode subir lá em cima da estátua do santo e gritar em alto e bom som para toda a cidade de Balsas ouvir, mas você vai confirmar o seu amor com as suas obras. Você pode postar foto nas suas redes sociais, botando Deus à base, Deus, meu tudo, mas você vai confirmar a sua fé pelas suas ações, são os frutos que vão identificar a árvore. Então é de fundamental importância que a igreja de Cristo, os eleitos do Senhor, aqueles que foram justificados, que foram lavados, que estão sendo santificados, eles reflitam a glória de Cristo. É de fundamental importância, irmãos, que o nosso testemunho seja uma pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas vejam os crentes e reconheçam, de fato Deus é poderoso, de fato Deus é glorioso, de fato Deus é santo. Pense sobre isso. Quando as pessoas te chamam de cristão, quando você se apresenta como cristão, eles não estão preocupados com o teu nome, é o nome de Cristo que importa. Eu sou cristão, tu é cristão. Muitas pessoas desacreditam. Ai, tu é crente. Irmãos, há diferença, há distinção. E não é roupa, não é forma de falar, não é uma cultura gospel, é uma nova vida. Tudo é transformado quando nós nascemos de novo. E isso se espera dos homens que estarão à frente do trabalho do Senhor, dos homens que vão presidir, vão pastorear, vão cuidar, vão ensinar, vão apacentar o rebanho de Deus. Espera-se que de fato eles tenham uma fé confirmada pelo seu testemunho. Mas o texto ele fala também aqui, e vai fazer uma parte entre as qualificações dos diáconos. Você vai perceber que lá no versículo 12, ele vai continuar tratando dos diáconos, mas no verso 11, ele vai fazer uma parte e vai inserir uma outra categoria aqui de pessoas. Ele vai tratar sobre o presbiterato, vai tratar sobre o diaconato, e no versículo 11 ele vai falar aqui de algumas mulheres. Veja, ele vai dizer assim, olha, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O conflito que surge aqui, irmãos, é se, de acordo com algumas interpretações possíveis, tá? Se existe o ofício de diaconato para as mulheres, porque você está vindo aqui na dinâmica, os presbíteros sejam assim, semelhantemente os diáconos sejam assim. E quando você chega no versículo 11, diz, da mesma sorte, sejam assim. A própria sintaxe do texto nos leva a crer que aqui o texto fala de grupos distintos. Porque quando ele fala do presbiterato e usa ali a conjunção, ele vai falar sobre o diaconato, ele está falando de ofícios diferentes. E seguindo a lógica textual, quando ele insere as mulheres aqui, ele está falando de um grupo distinto também. Algumas pessoas pensam que, neste caso, as mulheres citadas são as esposas dos diáconos. Mas não há como você confirmar esta pretensão. Pode ser que sim, pode ser que não, o texto não confirma, não fica claro. Quem seriam estas mulheres então? É engraçado porque crente tem a mania de acreditar que a gente só desempenha o serviço cristão se a gente tiver algum ofício, não é? Ou presbítero ou diaconato. Mas quando você olha o próprio Senhor Jesus Cristo e o seu ministério, existiam mulheres que o seguiam, e elas serviram ali ao Senhor durante todo o seu ministério, durante toda a sua caminhada. Muitas delas sustentaram o ministério do Senhor Jesus Cristo com seus próprios bens, sem nunca nenhuma delas ter sido chamadas pelo Senhor para serem discípulas, para serem apóstolas. Elas eram servas de Cristo e serviam a Cristo. Não podemos crer que o texto agora defende algum tipo de oficialato para mulheres se nós recordarmos o que foi dito no final do capítulo 2. Paulo vai dizer, não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade de homem. Então nós cremos que não se trata, neste caso, de algum ofício, assim como o presbiterato e o diaconato, mas que santas mulheres, elas sempre desempenharam na casa de Deus o serviço ao Senhor. E dessas mulheres, assim como dos diáconos, se requer um bom testemunho.
se requer delas também que sejam respeitáveis, que sejam fiéis em tudo. Todos aqueles que trabalham na casa do Senhor, que fazem algum serviço para o Senhor, e especialmente o serviço de misericórdia, com que muitas mulheres têm se dedicado, se desempenham esse papel em aconselhar as jovens, em instruir as mais jovens, em cuidar dos enfermos, em socorrer os necessitados. Estas mulheres que trabalham para o Senhor, assim como os presbíteros, assim como os diáconos, elas precisam ter uma conduta que seja coerente com o Evangelho. Algumas pessoas acreditam que a igreja é o lugar de você purgar os seus pecados, fazendo uma boa ação, se envolvendo com trabalhos sociais na igreja, mas deixando de lado o todo da vida, deixando de lado a adoração, deixando de lado o novo nascimento. Muitas pessoas buscam a igreja dizendo: pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. É ótimo que você se envolva com o cuidado dos necessitados, é excelente que você participe de um projeto social, mas quando nós falamos da igreja de Deus, do povo de Deus, nós falamos aqui do Evangelho, nós falamos de Jesus Cristo, e nós não estamos falando somente de boas obras, nós estamos falando que todos os homens e mulheres precisam nascer de novo. Eles precisam de Cristo, eles precisam do novo nascimento. Eles devem sim se envolver e se engajar em todas as obras que são boas obras, mas isso por si só não é suficiente. Eles precisam ter um relacionamento com o Senhor. Nós não fazemos nada para a glória de Deus, irmãos. Preste muito bem atenção nisso. Nós não fazemos nada que glorifique a Deus à parte de seu Filho. Se não provém de fé, irmãos, não glorifica a Deus. Então nós precisamos nascer de novo, para que sejamos de fato instrumentos úteis, preciosos nas mãos do nosso Redentor. É fundamental, e este é o empenho do apóstolo Paulo, decorrendo sobre as prescrições necessárias para o presbiterato, para o diaconato, para as mulheres que servem na casa do Senhor, mesmo que sem ofício, mas que servem a Deus também. Elas precisam, veja, ter um bom testemunho. Eu acho interessante, irmãos, porque a Escritura, ela lê, né, a gente. Quando a gente falou sobre o pecado, sobre os homens, que eles não devem fazer as coisas com ira e animosidade, eu pontuei isso. Parece que os homens têm dificuldade com isso. Eles têm um problema com a ira. Eles têm um problema com o domínio próprio. Aí quando ele vai falar sobre as mulheres, ele diz assim: não sejam maldizentes. Eu vejo, rapaz, a palavra de Deus é que lê a gente. Nós temos sérias dificuldades com as irmãs que trabalham para o Senhor, mas que não conseguem controlar a sua própria língua. Os crentes hoje são famosos, inclusive. Os ímpios, eles nos acusam, e não sem motivo. Crente é tudo fofoqueiro. Você já ouviu isso? Já ouviu? E é um pecado, irmãos, que precisa ser combatido. Não por causa de ti mesmo, mas por causa do bom nome de Cristo. Nós não podemos, irmãos, acreditar que porque estamos envolvidos em trabalhos na casa do Senhor, nós vamos cessar o nosso trabalho diário de lutar contra nós mesmos. Nós vamos cessar a nossa luta e a nossa guerra constante de mortificar a nossa carne. Nós vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos servir a Deus com alegria, mas vamos combater o velho homem. Estas coisas caminham juntas. Não podemos negligenciar esta luta e este reconhecimento da nossa carne como sendo algo que diariamente fustiga a nossa consciência por causa dos nossos pecados. Acreditando que, porque eu sou pastor, porque eu sou cantor, porque eu faço isso por Jesus Cristo, as outras coisas não importam. Importam sim, importam. É o todo da vida que o Senhor requer de nós. Ele não quer apenas uma parte. É por isso que Paulo é criterioso aqui com Timóteo, ele deixa claro, isso é importante. E terminando aqui, irmãos, o versículo 12, a parte em que trata sobre os diáconos, você vai perceber que novamente nós encontramos a afirmação que se repete aqui do que é dito aos presbíteros: o diácono, ele precisa ser marido de uma só mulher, tá? E deve fazer o que mais? Governar bem seus filhos e a sua própria casa. O governo, irmãos, você vai perceber, os ofícios que envolvem o governo e a autoridade, eles são
confiados aos homens. E é requerido deles que eles estejam aptos. E como que um homem confirma a sua aptidão? Sendo fiel na sua própria casa. Ele precisa ser fiel na sua primeira instância para poder servir a Deus nas instâncias superiores. Ele precisa administrar, liderar e governar com justiça, com santidade e com misericórdia o seu lar, para que ele esteja apto para governar sobre a casa de Deus. Este é mais um argumento que confirma, a primazia aí dos homens no papel do governo. Não temos como fugir desta argumentação, que é claramente bíblica, que Paulo reforça. Nós não podemos fugir disso, irmãos, mas o fato do homem ter recebido o governo não coloca sobre ele um status, coloca sobre ele o quê? Responsabilidade. Vocês são responsáveis por pastorear o rebanho de Deus. Homens, vocês são responsáveis por pastorear o lar de vocês. Vocês são responsáveis por cuidar das ovelhinhas que Deus te confiou. Seja sua esposa, você deve amá-la como Cristo amou sua igreja. Seus filhos, você precisa apresentar o evangelho a eles. Se você entende que você recebeu autoridade, entenda que a autoridade na Escritura é oportunidade para serviço. Cristo diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando é que ele diz isso? Depois que ele se entregou para redimir a humanidade e a criação. Ele serviu e a sua autoridade foi confirmada. Homens, a igreja de Deus tem sofrido, tem padecido, porque vocês têm fugido da responsabilidade de vocês. Cristo nos confiou a sua igreja. Sejamos responsáveis, sejamos homens de verdade. Tenhamos compromisso com este ministério, com esta vocação. Não fuja da responsabilidade. Prepare-se, empenhe-se, conheça o Evangelho, viva o Evangelho. Certamente haverá grande benefício para o teu lar. Haverá grande benefício para a tua alma e haverá grande benefício para todo o povo de Deus, quando os homens entenderem o seu ministério, a sua vocação. Nós não podemos fugir disto, irmãos. É importante. Veja a recompensa. O versículo 10 vai deixar claro que há necessidade que estes homens eles sejam experimentados no que diz respeito ao diaconato. A recompensa, na verdade, se encontra aqui no versículo 13, que diz assim: os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós precisamos desempenhar bem o nosso ministério para a glória de Deus, e certamente há um grande benefício para as nossas almas. O texto que nós lemos, se você se recorda, em 1 Timóteo, no capítulo 6, vai falar que nós viemos sem nada para esse mundo e nós vamos sair dele também sem nada. O que nós vamos conquistar nesse mundo? Qual o nosso propósito nesse mundo? É o que nós fazemos para Deus. O que conta como tesouro de fato nesta terra é aquilo que nós realizamos para o Senhor. E nós precisamos compreender isso, buscar estas coisas, desejá-las, amá-las, entendermos que de fato este deve ser o nosso tesouro. É sobre estas coisas que nós devemos colocar no nosso coração, porque se nós corrermos atrás de riqueza, de fama, de um bom nome, de glória, nós estamos correndo atrás do vento. Isso é vaidade, não gera nenhum benefício eterno, não gera nenhum benefício para as nossas almas. Então nós devemos nos gastar e nos dedicar no serviço do Senhor. Perceba que esse ensino é o contrário do que se tem ensinado ao longo dos anos. Os nossos pais, os nossos antecessores, os nossos ancestrais, eles têm ensinado que você precisa fazer isso e aquilo para que você conquiste isso e aquilo outro. Você não tem sido ensinado a servir a Deus, a gastar-se pelo Evangelho. Você tem sim sido ensinado a se gastar para conquistar coisas desta terra, para que você tenha estabilidade, para que você tenha segurança, para que você tenha uma aposentadoria, para que você tenha um carro. Estas coisas terão seu fim. Estas coisas elas são acrescentadas, mas o que nós devemos priorizar e buscar em primeiro lugar tem de ser o reino de Deus. Tem de ser o reino de Deus. Veja,
A partir do verso 14, irmãos, encerrando aqui as características que são postas para os presbíteros e diáconos, você vai encontrar algo interessante. O propósito. Paulo escreveu a Timóteo com uma finalidade. Ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo estas coisas, eu espero ir ver-te em breve. Mas se eu tardar, veja, ele escreve com o objetivo. Veja o versículo 14, o que ele diz? Fiques ciente do quê? De como se deve proceder na casa de Deus. De como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, eu quero entrar numa seara que até certo tempo eu não entraria. Mas o texto para mim, irmãos, é claro. É claro que de que você lê as Escrituras, se você entende o que a palavra de Deus ensina, o próprio sistema de governo que a igreja precisa desenvolver, ele é biblicamente revelado. O presbiterato e o diaconato, nos moldes das Sagradas Escrituras, são certamente ordenanças para a igreja. E quando nós tratamos sobre sistemas de governo, nós tratamos sobre o episcopal, o congregacional, como se todos fossem caminhos viáveis. Eles certamente são caminhos existentes, mas biblicamente falando, a igreja ela precisa ser governada por presbíteros e diáconos, conforme prescrito nas Sagradas Escrituras. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve para que ele institua, ele estabeleça este governo de presbíteros e diáconos, homens, casados com uma só mulher, virtuosos, santos, com um bom testemunho, com domínio próprio. Estes homens, a eles foi confiado o governo da igreja. Então, quando você encontra uma igreja onde o pastor, ele é o dono da igreja, e é um sistema episcopal, a igreja é dele, ele decide, ele governa, ele não tem nenhum concílio, nenhum conselho, nem presbíteros, ele não tem diáconos, você pode ter plena convicção de que este não é um governo biblicamente ordenado. É importante. Paulo, ele deixa claro a Timóteo que ele escreve estas coisas para que ele saiba como se deve proceder na casa de Deus. De quem é a casa, irmãos? É de Deus. Quem governa? Deus. Como deve ser feitas as coisas na casa de Deus? Do jeito que Deus ordena. A casa é dele. Então ele governa, ele reina, o governo é dele, a sua palavra é o meio pelo qual ele governa. Então não importa qual seja a nova onda, a modernidade, o método novo, aquilo que tem feito as igrejas crescer, bombar, enriquecer, não importa. Na casa de Deus o governo é estabelecido pelo próprio Deus, o culto é estabelecido pelo próprio Deus, e tudo deve ser feito conforme Deus ordena, para que nós não corramos o risco de cair nas vãs imaginações dos homens e oferecermos a Deus um falso culto, porque é um culto que Ele não ordenou. Isso é extremamente sério, irmãos. É algo realmente importante. É importante que nós consideremos isso, irmãos. Mas há algo belo que Paulo diz a respeito da igreja. Diz que a igreja é a casa de Deus. O texto sagrado diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pastor, não é contraditório? Se a igreja é a casa de Deus e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, irmãos, é porque você pensa que o prédio é a igreja, e não é. Isso aqui é um templo. Deus habita na igreja e não foi feito por mãos humanas. Nós somos formados por Ele mesmo e Ele habita em nós pelo seu Santo Espírito. Nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, e se Ele habita em nós, e nós somos a sua casa, a sua lei deve reinar sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. A gente confunde templo com igreja. A gente confunde denominação com a igreja. A igreja é o povo de Deus eleito, ao povo de Deus que foi justificado, que foi perdoado, que está sendo santificado. A igreja é o rebanho de Cristo. Ela está em vários locais diferentes, em templos diferentes, denominações diferentes, mas continua sendo a igreja do Senhor. Então, sim, o Senhor habita em nós.
O Senhor governa a sua igreja. E é importante, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer algo sobre a igreja que é essencial. Nós já estamos aí nos encaminhando para a última parte. Mas Paulo vai deixar claro algo muito importante sobre o ministério e o propósito da igreja. Ele vai dizer assim, que a igreja é a casa do Deus vivo e ela é coluna e o quê? Baluarte. Final do verso 14. Coluna e baluarte da verdade. Você sabe o que é uma coluna? Tem duas aqui. É isso. Tem um significado importante, irmãos? Tem. Timóteo está em Éfeso. O templo de Diana dos Efésios era uma das maravilhas do mundo antigo. E ele tinha cerca de 127 colunas. Se você for procurar, talvez ainda existam fotos, registros das ruínas deste templo. E eram 127 colunas de 18 metros cada. Então, eles sustentavam o templo de Diana dos Efésios. E a coluna tem esse propósito de sustentar, né, e de elevar. A cobertura era muito alta do templo. Então, usando aqui esta figura, Paulo vai dizer sobre a finalidade da igreja. A igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Ela tem um duplo papel, uma dupla finalidade, tanto de elevar a verdade, torná-la visível, como de sustentá-la, defendê-la. A igreja tem um papel fundamental no mundo e é preservar e anunciar a verdade. Esta é a finalidade da igreja. Defender o verdadeiro evangelho e anunciá-lo. Você pode pensar N coisas que a igreja deveria fazer. Certamente, a igreja tem muitas áreas de atuação. Mas a sua função principal é pregar a verdade e defender a verdade. A verdade do evangelho. Pregar a Jesus Cristo. Por causa dos tempos, do interesse diverso das pessoas, as igrejas têm negociado o que é principal, que é a verdade. Muitas igrejas têm deixado de chamar o pecado de pecado. Muitas igrejas têm abandonado o culto bíblico como revelado. Muitas igrejas têm deixado de lado a glória de Cristo e têm colocado o homem no centro. O homem como centro das atenções, o culto que é convocado pelo Senhor, que tem como o alvo e o objeto da adoração o próprio Deus, agora tem outro Senhor. O culto ele é completamente preparado para que os homens sintam prazer, sintam alegria, desde o fundo musical até a iluminação. O ambiente inteiro é preparado para que os homens e as mulheres se emocionem, sejam atingidos e de alguma forma as mensagens cada vez mais afetuosas façam com que essas pessoas tenham seus sentimentos tocados. Mas quando se fala sobre pecado, esta é uma mensagem que não se prega mais. Quando se fala da miséria do homem e da necessidade que todo homem tem de Jesus Cristo, esta é uma mensagem que se tornou impopular. Irmãos, o evangelho, irmãos, é um chamado ao arrependimento. O evangelho, se você não sabe, é um chamado a negar a si mesmo. É algo extremamente duro ao homem. É por isso que ele precisa humilhar-se. Ele precisa constranger-se, ele precisa reconhecer que não é Deus que precisa dele, é ele que precisa de Deus. E esta é uma mensagem popular. Mas a igreja verdadeira, ela precisa sustentar as antigas, gloriosas e verdadeiras palavras do evangelho. O evangelho não mudou, porque Deus não muda. O conteúdo da sua palavra é o mesmo, as doutrinas permanecem, as palavras do Senhor não passarão, porque Deus é eterno e a sua igreja precisa preservar e anunciar a verdade. Muitas pessoas vão dizer: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente precisa alcançar os jovens. O que a gente faz para alcançar os jovens? Irmão, qual é o método bíblico para alcançar o perdido?
vamos fazer uma festa junina. Não. Vamos fazer uma rave. Não. Qual é o método bíblico para se alcançar o perdido? Prega a palavra. Este é o método que Deus nos deu. Nós devemos usá-lo. Quem garante a eficácia não são as estratégias, mas aquele que ordena. Nós sabemos disso, irmãos. Deus é soberano. Ele é soberano, inclusive, aos efeitos da palavra que é pregada. Ele pode sim salvar por meio do evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nosso trabalho como igreja é o quê? Anunciar a verdade. Preservar a verdade. Não abandonarmos, não permitirmos que ela seja torcida, que nós mesmos não a distorçamos, que ela seja mantida pura e que ela seja anunciada a todos os homens. Este é o nosso papel, irmãos. Façamos conforme o Senhor espera de nós. E por fim, você vai encontrar, finalzinho no último versículo, 16, um cântico. Talvez na sua Bíblia, se você está olhando aí na Bíblia impressa, ela tem uma estrutura diferente do texto. Você já percebeu? O texto vem seguindo uma estrutura, né? O esquadro aí bem estruturado. Quando chega no verso 16, muda. Percebeu? Sabe o que é isso? Um cântico. É um cântico. Cristo aqui está sendo manifesto aqui, louvado, no final desta passagem. É importante isso, irmãos, porque veja o que vai dizer isso. Nós cantamos, inclusive, o cântico com estas palavras, que diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é? Quem é esta pessoa que foi encarnado, que teve o seu ministério no poder do Espírito, que foi pregado entre os ímpios, que foi recebido na glória? Quem é? É Cristo, irmãos. O mistério da piedade é Jesus Cristo. A verdade que a igreja precisa defender, o nome que a igreja precisa anunciar, aquele que é o cabeça da igreja, que sustenta a igreja, que pela sua obra faz com que esta igreja permaneça e seja vitoriosa. Tudo, irmãos, que nós fazemos na casa de Deus tem um propósito específico, que é manifestar a glória do Filho de Deus, que nos foi dado. Então, se nós buscamos uma pureza no nosso culto, uma pureza no nosso sistema de governo, nós não devemos fazer isso para a própria glória nossa, para depois dizermos aos demais: a nossa teologia é melhor, a nossa pregação é melhor. Não, o nosso propósito sempre precisa ser buscarmos a fidelidade em todas as coisas para a glória de Cristo, para que Ele seja louvado, para que Ele seja bendito. O propósito da igreja, irmãos, é fazer Cristo conhecido, com toda a complexidade e a integridade do Evangelho, que manifesta isso que é extraordinário, que Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu perfeitamente toda a justiça, para que nós, por meio da sua morte, fôssemos perdoados. Este é o mistério do Evangelho, que estava oculto e foi revelado em Cristo Jesus, e é o propósito da igreja. A igreja não existe para que você seja mais feliz, ou para que o mundo mau seja um mundo bom. A igreja existe para que Cristo seja glorificado, para que você conheça o Filho de Deus. Certamente as consequências disso, elas vão afetar você, o seu contentamento, o seu coração, elas vão afetar o mundo inteiro. As boas novas do Evangelho, elas vão transformar o mundo em que vivemos, mas o propósito não é o homem. O propósito não é o contentamento, nem a glória do homem. O propósito é manifestar a Cristo, é manifestar o Filho de Deus. Este é o propósito, inclusive, pelo qual Deus criou todas as coisas. O mundo foi feito como foi feito, para que Deus pudesse manifestar o seu amor,
revelando a sua misericórdia por meio de Cristo Jesus. A história da redenção, ela gira em torno de Deus manifestando a sua glória por meio de seu Filho. Se você pensa qualquer coisa distante disso ou diferente disso a respeito do que é ser igreja, você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer as sagradas letras do Evangelho. Você precisa conhecer a Cristo. E aqui eu não te convido nesta noite para conhecer a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Balsas. Eu te convido para conhecer a Cristo como Deus, o Pai, o revela nas Sagradas Escrituras. Você quer conhecer este Cristo? Você quer conhecer o que Ele fez por ti, o que Ele faz pelo seu povo? Caminhe conosco. Nós temos buscado crescer na graça e na fé, temos buscado conhecer a Cristo pela palavra. Entre conosco neste caminho e vamos juntos aprender mais sobre Deus, sobre o seu Filho bendito e sobre o seu Evangelho. E eu te faço esse convite porque eu sei e tenho plena convicção de que Cristo é tudo o que você precisa. Qualquer outra coisa que eu te prometesse aqui não teria o mesmo valor do que o Evangelho de Cristo. Ouça as palavras do Senhor, veja o que Ele diz, creia no Filho dEle. Vamos orar? Santo Deus, Pai amado, nós te damos graças, ó Deus. Damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos enviou o Teu único Filho. E Ele, ó Deus, revelou o poder do Senhor, a glória do Senhor, a graça do Senhor. Nele, ó Deus, nós conhecemos a Ti. Nele, ó Deus, nós conhecemos o amor verdadeiro. Nós aprendemos a amar porque o Senhor nos amou nele. Nós aprendemos a perdoar porque fomos perdoados nele. Nós recebemos nova vida nele. Cristo, o amado das nossas almas, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus bendito e Salvador, a quem nós amamos e devotamos toda a nossa vida, a quem nós servimos e rogamos que o Senhor nos conserve, ó Deus, neste caminho, para que até a morte perseveremos, ó Deus, tendo, ó Pai, a Tua palavra como guia, como lâmpada, como luz, e o Teu Espírito como o nosso Consolador, como aquele que nos conduz, que nos dirige, confiando, ó Deus, no Teu poder. Ó Pai, que a palavra, ó Pai, que foi anunciada não volte vazia, mas que ela cumpra os seus efeitos, ó Pai, no coração de todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho. Nós te pedimos, ó Deus, isto te dando graças, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor ama a Tua igreja, e Cristo é a prova disto. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Recebe a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as bênçãos e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus congregado, desde agora e para todo sempre. Amém.